A sexta-feira chegou, começa agora o nosso Alerta Brasil e você fica aqui comigo até às 10 horas da manhã. Afinal, eu, Rafael Algatti, estou aqui para te deixar muito bem informado. E já vamos para os nossos destaques. Você vai ver que em São Paulo um arrastão termina em tragédia. Um policial militar reagiu, houve troca de tiros e resultou em 3 mortes. Já já eu trago essa história completa para você. E você vai ver também que no interior de Goiás um bebê foi encontrado no lixo. A polícia agora tenta localizar os pais dessa criança. Os detalhes desse caso também eu trago daqui a pouquinho. Porque agora o Alerta Brasil vai prestar serviço para você que daqui a pouco está saindo de casa, perdeu a hora, mas vai ficar ligadinho aqui na Record News até às 10 da manhã. Vamos saber como fica a previsão do tempo? As imagens são da Avenida Paulista, agora 17 graus por lá. A máxima prevista para hoje é de 27. O dia vai ser de sol e com poucas nuvens, ó, céu bonito. Agora vamos saber do trânsito lá na capital? As imagens são da Marginal Tietê. São 119 quilômetros de lentidão. Atenção sempre para o rodízio. Hoje as placas com o final 9 e 0. Para quem está saindo agora de casa, fica tranquilo que as linhas do metrô e da CPTM seguem operando normalmente. Não precisa sair correndo não, coloca tudo na mochila, dá para ir com calma. E já vamos correr para a internet para saber quais são as notícias mais lidas lá no nosso portal R7. A gente começa falando de futebol. O Chelsea vence no inglês e segue na briga por vaga na Champions. É, só timão por lá. E a Bruna Marquezine, ó, que recebeu um monte de figurinhas do Neymar e viraliza. A atriz aí agora tá colecionando as figurinhas da Copa e claro que ela foi vítima de uma pegadinha. A turma só mandou os pacotinhos com a figurinha lá do Neymar. Haja figurinha para trocar agora. E a Assembleia elege Miguel Díaz-Canel, o novo presidente de Cuba. É, tem um desafio gigante aí pela frente. E o pessoal tá dizendo que a eleição aí, a colocada dele aí, melhor dizendo, né, no poder, vai ser de muita polêmica, porque o regime por lá não vai mudar, não. E a gente fala do Palmeiras, que trata a final do Paulista como crime e promete ir até a FIFA. Pô, será que o pessoal não se conformou até hoje? Será que vai ter briga judicial aí tentando tirar o título do vencedor? Vamos acompanhar isso aí. E torcida do Fla não perdoa empate e corneta os jogadores. Gente, é um meme atrás do outro. Tudo isso tá lá no R7. Vai lá para compartilhar com a turma e rir bastante. E a gente, ó, em comemoração do Dia do Exército, isso é notícia lá do Twitter. Não podemos ficar indiferentes à corrupção, diz o general Vilas Boas. E vale lembrar também que essas postagens aí em redes sociais do Exército geraram muita polêmica, até mesmo durante a prisão aí do ex-presidente Lula. Teve gente comentando lá no Exército, o pessoal daqui de fora não gostou, é muito assunto polêmico. Tudo isso, ó, tá lá no R7, tem Google, tem Twitter, tem Facebook, então corre pra lá porque tem muito mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, só que antes quero pedir a sua participação aqui no Alerta Brasil. Você vai mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp. Anota o número que já tá aí, ó, na sua tela. O DDD é o 16, o telefone é 997627961. Então não perde tempo, manda sua mensagem, foto, vídeo, fala que tá assistindo o Alerta Brasil que eu comento aqui durante a nossa edição de hoje. Ó, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Eu já estou de volta com o Alerta Brasil, falei que o intervalo passava rápido, acerta o seu relógio aí junto com o meu para não começar o dia perdido, 9 horas e 6 minutos. E você vê agora um arrastão em ônibus provoca pânico e tiroteio na zona sul da capital paulista. Um policial militar, um passageiro e um dos suspeitos do assalto morreram. Esse vídeo foi gravado pouco depois do tiroteio. Os passageiros assustados tentam socorrer as vítimas. Dentro do ônibus, estilhaços de vidro e pelo menos 3 passageiros baleados. O assalto foi nesta avenida movimentada da zona sul de São Paulo. Assim que o ônibus parou aqui no ponto, 3 assaltantes começaram um arrastão. Um policial militar à paisana que estava lá dentro reagiu. Houve troca de tiros e pelo menos 7 pessoas foram atingidas. Manuel, que trabalha em frente ao ponto de ônibus, viu todo o tiroteio. Foi correria, foi desesperador. O pessoal correndo, o pessoal tudo em pânico, chorando, entendeu? O policial Elton Ricardo Cunha foi atingido e morreu. Ele percebendo que várias vítimas iam sendo roubadas e se aproximando do lado dele, ele estando armado, ele achou por bem intervir. Um assaltante também não resistiu. No fim da tarde, um passageiro morreu no hospital. Os outros feridos seguem internados.
3 suspeitos da participação nessa tentativa de roubo foram presos e prestaram depoimento. 2 deles negaram envolvimento no crime e também não foram reconhecidos pelas testemunhas. Esses 2 homens já foram liberados pela polícia. Já o terceiro suspeito, levado hoje cedo para a delegacia, vai passar pelo processo de reconhecimento aí pelas vítimas. Se for confirmado, ele ficará preso. Ainda não há informações sobre o enterro e também o velório das vítimas. O que a gente está vendo aí é uma tragédia. Claro que está todo mundo inconformado com a ação dos bandidos, que elas se repetem todos os dias, mas por favor, nós sempre comentamos aqui, não reaja. Esse policial militar viu que todo mundo estava sendo assaltado ali, os pertences sendo levados, e quando chegou a vez dele, quando o bandido se aproximou, ele acabou reagindo. Houve a troca de tiros, uma pessoa aí que estava nesse ônibus acabou sendo atingida por um disparo e infelizmente morreu. Por isso que nós repetimos tanto, não reaja, porque termina sempre em tragédia. Por mais que muita gente está inconformada com essa violência toda. E mais um estudante é atingido por bala perdida no Rio de Janeiro. Os números são assustadores. Só este ano, quase metade das escolas e creches públicas registraram tiroteios a menos de 300 metros dos prédios. Olha só agora na reportagem. João Vitor Monteiro, de 19 anos, foi atingido no abdômen quando ia para a escola em São Gonçalo, região metropolitana. Eu escutei o barulho dos tiroteios e corri para a rua para poder avisar para ele voltar. Mas já era tarde, ele no caminho já havia sido baleado. O tiro não acertou nenhum órgão. O estudante foi operado imediatamente e está fora de perigo. Ele está no CTI, está mais em observação, mas passa bem e está estável. Segundo a polícia, o estudante foi vítima de bala perdida durante uma troca de tiros entre traficantes numa disputa de território. No estado do Rio, confrontos próximos às escolas estão cada vez mais frequentes. De acordo com um aplicativo que contabiliza tiroteios no Rio, todos os dias são registrados pelo menos 2 confrontos com arma de fogo a 300 metros das escolas. E o que é mais grave, só nos 2 primeiros meses deste ano, 46% de todas as escolas e creches públicas registraram pelo menos um tiro à sua volta. Eu, particularmente, tenho muito medo. Muito medo. E ela mesma não vem sozinha, mora tão perto. Não tem como você deixar sua filha na escola e se sentir segura, né? E segundo os alunos, a violência também atrapalha o aprendizado. Além da gente não conseguir prestar atenção nas aulas, a gente não vai ter um rendimento muito melhor do que a gente poderia ter. Como que estuda com medo? Não tem jeito. O estudante de 19 anos que foi atingido por uma bala perdida a caminho da escola no Rio de Janeiro está fora de perigo. Michele Rosa agora fala com a gente. Um bom dia para você. Já dá para saber de onde surgiram esses tiros? Bom dia, Algarte. Bom dia a todos. Segundo a polícia, o estudante foi vítima de bala perdida durante uma troca de tiros entre traficantes, numa disputa por território em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. João Vitor Monteiro, de 19 anos, foi atingido no abdômen e passou por uma cirurgia. De acordo com um aplicativo que contabiliza os tiroteios no estado, todos os dias são registrados pelo menos 2 confrontos com arma de fogo a 300 metros das escolas. E o que é mais grave, nos primeiros 2 meses deste ano, 46% das escolas e creches públicas registraram pelo menos um tiro à sua volta. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado pelas informações. E ainda no Rio de Janeiro, 8 pessoas são presas acusadas de fazer parte da maior milícia que age no estado. Pelas investigações, o grupo já estava ampliando a área de atuação para a Baixada Fluminense. Onde tem milícia, tem dinheiro, armas e munição. Os coletes são semelhantes aos usados pelas forças policiais. Tudo para extorquir e intimidar moradores e comerciantes das comunidades. O material foi apreendido com 8 presos em mais uma operação para combater a maior milícia do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, o grupo que age em Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste, ampliou os domínios em direção à Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, os milicianos estão concentrados nos bairros de Cabuçu, Quilômetro 32 e Aliança. Quem costuma investigar esses grupos define a milícia como o pior inimigo, porque muitos dos criminosos ainda estão em atividade na polícia e conseguem informações privilegiadas sobre essas operações. Nesta quinta-feira não foi diferente. Os agentes descobriram que tinham os passos monitorados enquanto tentavam prender os milicianos. A polícia interceptou o alerta da quadrilha. Esses grupos são muito organizados,
que faz com que cada dia que passa, nós temos mais dificuldade na repressão desses grupos. Entre os foragidos está Danilo Dias Lima, o Tandera, apontado como chefe da quadrilha. Ele estava no sítio em Santa Cruz, onde há 12 dias a polícia interrompeu uma festa. Houve troca de tiros e 4 homens morreram. Das 159 pessoas presas e acusadas de fazer parte da milícia, 139 não têm antecedentes criminais. Ao que parece, não se tem elementos seguros de investigação contra muitas dessas pessoas. E recém-nascido é encontrado em lixeira no interior de Goiás. Agora a polícia procura quem são os pais desse bebê. Samuel Henrique. Este foi o nome escolhido pela mulher que tirou o bebê da lixeira e cuidou da criança até a chegada dos bombeiros. E ela não sabia. Mas vai ser este o nome no registro que vai ser feito pelo Conselho Tutelar. Valdirene tem 46 anos e sonha em ser mãe. Encontrar o bebê abandonado na rua em que ela mora emocionou a esteticista. Esse neném foi achado agora aqui, ó, na lixeira da minha casa, olha só. O recém-nascido foi abandonado dentro desta lixeira em Aparecida de Goiânia. E o anjo da guarda desse bebezinho é uma menina de 14 anos de idade que passava aqui pela rua, saindo da escola, indo em direção ao trabalho da mãe dela. E assim que ela se aproximou aqui dessa lixeira, ela ouviu um gemidinho, um choro. Ela parou, olhou, achou até que fosse um brinquedo, um boneco. Mas assim que ela prestou atenção e viu a mãozinha do bebê se mexendo, ela teve certeza de que era uma criança. Essa menina é a Sabrina. Valdirene, tia da Sabrina, foi quem tomou a iniciativa de retirar o bebê da lixeira e prestar socorro até a chegada dos bombeiros. Ele foi levado para o hospital em bom estado de saúde. Tudo indica que a criança nasceu em uma maternidade e depois foi abandonado vestindo um macacão azul e enrolado numa manta. O cordão umbilical estava muito preservado, com um curativo que é feito em maternidade. A pediatra que recebeu disse que ele teria em torno de 36 a 48 horas de vida. Então nós imaginamos que a mãe, ao sair da maternidade, abandonou essa criança. Os próximos passos são tentar encontrar a mãe ou outro parente da criança e futuramente o bebê pode ir para a adoção. Depois dessa investigação do inquérito policial, que vai ser remetido para o juizado para poder ver as medidas cabíveis, né? Se não encontrar os pais, aí com certeza ele vai entrar na fila, vai entrar para ser apreciado pela fila de adoção, né? Que já é extensa. O bebê já recebeu alta médica, foi levado aí pelo Conselho Tutelar para um abrigo e deve ser registrado temporariamente como Samuel Henrique. Ele deve ficar lá até as investigações da Polícia Civil sobre o caso serem concluídas. Agora é realmente inacreditável alguém ter a coragem de pegar um bebezinho desse e colocar em uma lixeira. É muita crueldade, é muita maldade. A sorte, aí, como você viu durante a reportagem, é uma garota de 14 anos que passava por ali, ouviu um barulho, um chorinho que vinha de dentro do lixo e quando chegou perto acabou encontrando esse menininho. Agora os pais precisam ser encontrados para serem responsabilizados por isso. É absurdo alguém pegar uma criança, que como você viu a gente aí dizendo, o bombeiro, provavelmente a mãe saiu da maternidade e já abandonou o recém-nascido ali. Colocou a criança no lixo para morrer. Como que pode ter um coração tão duro a esse ponto de abandonar a criança numa cesta de lixo, possivelmente querendo que ninguém encontrasse e a criança lá jogada, esperando a morte chegar? É inacreditável e é triste. Infelizmente não é a primeira vez que a gente mostra isso aí. É muita irresponsabilidade, é muita maldade para uma pessoa só. Você vai ver agora que a polícia descobre chácara que escondia grande linha de produção de drogas, isso na Grande São Paulo. Parte da quadrilha foi presa. Veja. Quando os policiais chegaram, as máquinas fechavam as embalagens. Pequenos pacotes com cocaína. Em outra parte da casa, os agentes encontraram 10 micro-ondas. Os eletrodomésticos, ainda bem novos, eram usados na preparação da droga. O laboratório clandestino foi montado num sítio alugado em Guarulhos, no limite com Mairiporã, na Grande São Paulo. 5 pessoas que estavam no local foram presas e uma adolescente apreendida.
Os agentes chegaram à quadrilha depois de uma denúncia. Tivemos uma informação inicial sobre um veículo que ia até o local levar algumas pessoas para trabalhar nesse laboratório. A gente identificou o veículo, seguiu o veículo até o local. A Polícia Federal acredita que o laboratório funcionava 24 horas por dia. Mais de 700 quilos de cocaína foram apreendidos no sítio. Os agentes suspeitam que a droga era vendida aqui na capital paulista e em outras cidades da região metropolitana. As máquinas, os produtos químicos e a cocaína foram trazidos para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Os sacos com a droga ocuparam um corredor do prédio. Os presos vão responder por associação criminosa e tráfico de drogas. Para a polícia, a função deles era refinar a cocaína e preparar as embalagens. Outras pessoas devem estar envolvidas com a quadrilha. Precisamos ainda identificar a questão de quem é o responsável e, a partir desse momento, trabalhar em cima da questão da lavagem de dinheiro e da apreensão de bens vinculados ao produto gerado pela... Tá aí a fábrica da droga. Quero ver achar o responsável. Você vê também que a polícia resgata mais de 500 animais maltratados dentro de um ônibus em uma rodovia de São Paulo. Eles foram capturados na região nordeste do país e eram transportados em caixas, sacos e embalagem. Olha só. Macacos agoniados dentro de uma caixa de madeira. Iguanas colocadas em sacos de pano. Tartarugas espremidas umas às outras. Algumas estavam esmagadas. Os bichos, desorientados um a um, são libertados dos maus tratos dos traficantes. A quantidade surpreende: 562 animais, o que pode indicar um grande esquema de compra e venda. Todos estavam no bagageiro de um ônibus que saiu de Senhor do Bonfim, interior da Bahia, com destino à capital paulista. A viagem durou 3 dias. 16 bichos não resistiram às más condições do transporte. Os animais agora entram numa outra fase, que é extremamente delicada. É a recuperação, além dos alimentos necessários. Eles têm o acompanhamento de veterinários. Afinal, devido ao grau de sofrimento a que foram submetidos durante a viagem, não se sabe ainda quantos poderão sobreviver, nem se terão condições de serem soltos na natureza. A polícia suspeita que os animais seriam vendidos em feiras livres de São Paulo. Uma mulher foi autuada em flagrante, mas foi liberada horas depois. A gente ainda está investigando saber quem é o receptador, quem é o vendedor realmente, ou era ela. A gente vai dar continuidade nesse trabalho ainda. A fragilidade da lei do tráfico de animais foi um dos temas da série de reportagens especiais do Jornal da Record, exibida há 2 semanas, que mostrou como os criminosos agem e convivem com a sensação de impunidade em todo o país. Eles trazem dessa forma para a feira para não chamar muita atenção. Daqui eles vendem e voltam no depósito para pegar mais. Enquanto não houver mudança, mais animais deixarão a natureza para viver dentro de uma gaiola. E sabe por que essa judiação acontece? Porque tem quem compra. Esses bichinhos só são trazidos para cá porque quando eles batem na porta da sua casa, de alguém, de um vizinho, alguém acaba comprando. É um comércio completamente irregular e proibido. E a judiação é tremenda. O que você está vendo aí na imagem são muitos animais que não resistiram. E alguns que sobreviveram ainda não há certeza se eles vão conseguir resistir a esse trajeto gigante que foi feito. Muitos em sacos plásticos, como você está vendo aí, ó. Animais, pássaros sendo retirados de caixas, esse tempo todo ali, ó, guardados, sem receber alimentação, aquele calor absurdo. E aí você compra um bichinho desse para quê? Para colocar numa gaiola? Para ficar observando aí dentro da sua casa? Não há essa necessidade. Você está cometendo um crime. É um crime e precisa ser punido. Mas também, como você viu durante a reportagem, as pessoas não respeitam essa lei. E por isso que isso acontece, esses animais são vendidos por um preço alto. Por isso que esse comércio aí irregular continua crescendo e as pessoas fazem esse transporte horrível, judiando desses animais, fazendo com que eles sofram. Muitos morrem no meio do caminho. É triste. Então, quando alguém aparecer na porta da sua casa, pensa 2 vezes antes de levar um bichinho como esse aí para dentro da sua casa. Não dá. É triste demais. Só para colocar ele na gaiola? Não, gente, não vale a pena financiar esse sofrimento. E ainda em São Paulo, a polícia desmonta um esquema que fraudava contratos e venda de TV a cabo e internet. Uma pessoa foi presa. Com
computadores, decodificadores, equipamentos de informática e uma arma. Foi o que a polícia apreendeu na Operação Takedown. A Delegacia de Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos de São Paulo tinha como alvo um grupo especializado em fraudar contratos e oferecer pacotes completos a preços menores. O líder do esquema já havia ocupado um alto cargo numa das principais prestadoras de serviços da operadora. Com acesso ao sistema da empresa, ele criou um servidor paralelo e, por mais de um ano, alterou fichas e faturas dos assinantes. Esse acesso era oferecido para empresas terceirizadas que também trabalhavam com a operadora. Segundo o delegado, o ex-funcionário cobrava de 3 a 5 mil reais das terceirizadas para utilizarem irregularmente o sistema da operadora, ampliando o número de clientes atendidos. O esquema foi descoberto pela própria empresa de TV a cabo, que teve prejuízo de pelo menos 3 milhões de reais. Os fraudadores e essas quadrilhas que sobrevivem da fraude em TV por assinatura, elas são perseguidas diuturnamente pelas equipes antifraude e mais cedo ou mais tarde elas são descobertas. 12 pessoas foram indiciadas por estelionato e organização criminosa. A polícia acredita que a rede de fraudadores seja bem maior. Agora começa uma nova etapa da investigação que deve incluir os assinantes. Segundo o delegado, muitos sabiam do esquema e esses serão indiciados. Aqueles que nós verificarmos que há uma conivência com essa organização criminosa também serão alvos de indiciamento e posterior processo criminal. Pois é, quem faz o famoso gato tem ciência daquilo que está realizando, então fique esperto. Uma investigação que levou 20 pessoas para a prisão revela como agem as quadrilhas que roubam telefone e celular na capital paulista. Você acompanha agora essa reportagem comigo, olha só. Vítimas fáceis a qualquer hora do dia. O alvo da quadrilha era celulares. Os criminosos costumavam furtar em grupos, geralmente entre 4 ou 5 pessoas. Enquanto um distrai, o outro faz a subtração, o outro dá cobertura e um quarto ou um quinto impede a pessoa, inclusive, de se voltar para ver o que está acontecendo. A operação da polícia para prender a quadrilha começou cedo na zona norte da capital paulista. 60 celulares roubados foram recuperados. 20 pessoas foram presas, entre elas um estudante de direito de 19 anos. Segundo a polícia, o grupo pode passar de 35 integrantes. A maioria, mulheres. Festas de rua e eventos públicos eram os locais favoritos da quadrilha. Os criminosos também agiam em locais com grande movimentação de pessoas, como esta rua de comércio eletrônico bem no centro de São Paulo, além de estações de trens e metrôs da capital. Os investigadores estimam que em 6 meses o grupo tenha provocado um prejuízo de aproximadamente 350 mil reais. Os presos serão indiciados por organização criminosa para que permaneçam na prisão. E pelo segundo dia seguido, bombeiros procuram pelo atleta francês que desapareceu no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Olha só. Equipes de resgates, bombeiros e o Grupamento Aéreo de Minas Gerais e São Paulo foram acionados para encontrar o atleta francês. Há uma comunicação do pessoal de terra e o pessoal de ar, avistando alguma coisa, o helicóptero pega um bombeiro e a gente vai a algumas áreas de difícil acesso. Voluntários e amigos usaram drones durante as buscas. Além da busca visual com o drone, a gente fez uma busca na ida e na volta dessa trilha que foi bem longa, sinalizando, fazendo sinais. E não encontramos, infelizmente, ainda. Eric Velterlan é praticante de corrida de montanha e morador da cidade mineira de Itajubá. Segundo a família, ele está desaparecido desde segunda-feira, quando saiu para treinar na região. Ele estacionou o carro e subiu o pico sozinho. Depois, não deu mais notícias. O Pico dos Marins é uma das montanhas mais altas do estado de São Paulo, com 2.420 metros de altitude. Um lugar de difícil acesso.
Para se chegar até o pico, demora-se em média 4 horas caminhando, passando por trilhas com mata fechada. Tudo isso tem dificultado as buscas. Alguns guias que conhecem bem o local têm ajudado os socorristas. Nós já conhecemos esse caminho, já sabemos os pontos de acesso, de perigo. Eric é casado com a juíza do trabalho, Cláudia Rocha. Ela acompanha apreensiva as buscas pelo marido. As instituições de segurança da nossa vida, elas funcionam e elas estão funcionando aqui para me ajudar, para recuperar o meu marido, e eu tenho certeza que eles vão conseguir. Eric Velterlan nasceu na França, mas vive no Brasil há pelo menos 3 anos. Ele é corredor de montanha experiente. No mês passado participou de uma corrida no Peru e ficou em primeiro lugar. Que aflição para essa família, mas se Deus quiser vão achar ele logo. E mais uma vez eu quero pedir a sua participação. Tem muita gente mandando um alô aqui para o Alerta Brasil. Manda também a sua opinião, o seu comentário para o nosso WhatsApp. Vale lembrar que o DDD aqui é o 16, já aparece aí na sua tela. O número é 997627961. Participa, manda mensagem, manda foto, fala da onde nos assiste, que eu comento aqui durante a edição. Então não perde tempo. E agora um flagrante exclusivo. O funcionário de uma empresa de telecomunicações cai ao levar um choque. A suspeita é que ele realmente tenha levado um choque, como você vê, olha só a imagem. E ele não usava os equipamentos de segurança que são obrigatórios e acabou caindo de uma altura de 4 metros. O agente, como eu falei, não usava o cinto de segurança e nem o cabo que prende a escada ao poste. Ele foi socorrido a um posto de saúde da cidade de Agudos, no interior de São Paulo, com uma fratura na perna direita. Que susto, hein? Olha só essa imagem. Mas tem que usar o equipamento de segurança, gente. Não dá ficar bobeando. E policial acusado de matar a esposa e sequestrar a filha de 4 anos é preso. No momento da prisão, ele tentava conseguir documentos falsos. Aos colegas de farda, o militar tentou justificar o crime. Ele alega problemas psicológicos. Mas tudo indica que o soldado Gilberto Novaes, de 35 anos, não tinha intenção de se entregar. Após o crime, o setor de inteligência da Polícia Militar passou a monitorar os passos de Gilberto. A informação é de que ele viria a Belo Horizonte em busca de documentos falsos. O militar foi preso nas mediações de um shopping popular que fica no centro de Belo Horizonte. A menina estava com ele. Fazíamos um monitoramento em nível de inteligência para poder exatamente fazer com que essa prisão acontecesse da melhor forma possível, resguardando a criança. O crime aconteceu no último sábado em Santos Dumont, zona da Mata Mineira. Estefânia Ferreira, de 29 anos, foi morta dentro da própria casa. Após balear a ex-mulher, Gilberto pegou a filha de 4 anos e fugiu em um carro emprestado. Gilberto, segundo a família da vítima, era ciumento e agressivo. Parecia que a gente estava vendo que isso ia acontecer. A pessoa é muito agressiva, muito bruta. Por 3 vezes, a empresária registrou queixa contra o ex. O militar não aceitava o fim do relacionamento. É muito sangue frio. Mata a esposa e ainda tenta fugir com a filha. Você vai ver agora que Justiça nega pedido de prisão preventiva do frentista que matou 2 rapazes durante o carnaval, isso em São Paulo. Para a promotoria, o funcionário agiu em legítima defesa. A decisão foi dada após o Ministério Público alegar que o caso precisa ser mais investigado. As câmeras gravaram o momento em que o frentista Manuel Santos Silva perseguiu os foliões e atira neles. 2 morreram. O personal trainer Bruno Gomes de Souza, de 31 anos, e o metalúrgico João Batista Moura da Silva, de 30 anos. No tumulto, Manuel, que não tem porte de arma, sacou um revólver calibre 38 irregular e atirou contra o grupo e depois fugiu. Manuel se apresentou à polícia no dia 21 de fevereiro, quando alegou que atirou para se defender porque iria apanhar dos foliões. Como não havia mais mandado de prisão, ele deixou a delegacia para responder em liberdade aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Comerciantes de Araraquara, no interior de São Paulo, estão assustados com a falta de segurança depois que um ladrão roubou um carro e provocou um acidente de trânsito e acabou no córrego. O motorista bate o carro e não para, segue viagem. Nesse outro ângulo dá para ver mais do impacto. Quem está na direção é um bandido. Ele foge da polícia porque havia acabado de roubar esse carro. Depois de bater em outro veículo, o homem perdeu o controle da direção, atravessou a grade e caiu perto de um córrego entre os bairros Santa Angelina e Jardim Paraíso. Ele fugiu na mata. O carro foi roubado bem em frente a esse prédio, que fica no centro de Araraquara. Tudo começou na Avenida Osório,
com a Rua São Bento, que é uma das principais vias da cidade. Essa região central virou motivo de preocupação e já faz tempo. Aqui já aconteceram vários assaltos à mão armada, inclusive tiroteios. E os bandidos não esperam mais anoitecer para cometer os crimes. As joalherias frequentemente são alvo dos bandidos. Todas já foram assaltadas, algumas mais de uma vez. Essa vendedora de cachorro-quente trabalha na avenida há 1 ano e meio e já viu de tudo. Num dos tiroteios teve que se esconder. A gente tenta buscar locais, né, que sejam mais seguros, que a gente não se sinta tão vulnerável, né? Então, no caso, a igreja, graças a Deus, a gente sempre tá aí, né, e as outras lojas também, mas quando ocorre, todo mundo fecha as portas. Essa dona de casa já ouviu falar dos assaltos e por isso fica alerta. Fico esperta. Aqui é preocupante. O pessoal anda muito com fone no ouvido, muito disperso, mas tem que ficar esperto aqui, porque aqui é complicado. A gente sempre mostra o Rio de Janeiro, mas não é só lá que isso acontece, tá aí o interior para provar isso. Você vê agora comigo um bebê de apenas 1 mês de vida que enfrenta uma batalha de gente grande. Segundo os pais, ele corre o risco de perder um pé por causa de uma má aplicação de remédios. O caso aconteceu em um hospital da Grande São Paulo. O pai chega para mais um dia de visita. Num dos leitos desse hospital, o bebê, que tem só 1 mês de vida, se recupera aos poucos. Ele está sentindo dor. É complicado, né? Que se poder sentir uma dor, em mim também parece que é o dobro. Os pais contam que tudo começou em casa, com 6 dias de vida. O menino teve febre por causa de uma infecção urinária, como consta no relatório médico. Ítalo foi levado para esse hospital estadual em Itapevi, na Grande São Paulo. Recebeu antibióticos na veia. Um deles era esse aqui. Os enfermeiros do hospital tiveram dificuldade para fazer a aplicação dos medicamentos num bebê tão miudinho. E aí acharam uma veia no pé esquerdo, na qual colocaram acesso para estar entrando a medicação. No 4º dia de internação, o bebê chorou bastante durante a aplicação do remédio. E aí que perceberam que o acesso à veia tinha sido perdido. O peito do pé esquerdo estava machucado. O relatório foi assinado por um médico. Os pais acreditam que houve negligência. Porque a enfermeira ia no quarto e não olhava o ferimento, né, o acesso. Procuramos um pediatra que explicou que perder o acesso à veia acontece, mas o monitoramento constante é fundamental. O que não pode é deixar extravasar, porque isso pode causar uma lesão tecidual que seja reversível ou irreversível. Queimadura química na pele sensível de um recém-nascido. Quando a equipe médica se deu conta da gravidade do quadro, o menino foi transferido para outro hospital. Ítalo foi levado de ambulância para essa unidade especializada no tratamento de queimados no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O estado dele é estável e nos últimos dias foi avaliado por um cirurgião plástico. Os pais ouviram de uma médica que o bebê terá que operar o pé. A primeira cirurgia é a raspagem do ferimento para estar tirando aquela pele que ficou, que é uma pele necrosada. E depois você vai vir um enxerto. Em casos como o de Ítalo, a amputação é rara, mas pode acontecer. Se pegar uma infecção, ele corre o risco de perder o pé, vai ter que fazer raspagem, enxerto, né? E eu espero que a pessoa que fez isso seja achada, né? E seja punida, né? De uma forma para que não aconteça com outras crianças também, né? Será que foi falha humana ou do dispositivo usado na veia do bebê? É mais fácil a gente não monitorar adequadamente do que o equipamento vir com um defeito. Tem boletim de ocorrência registrado. Tem também esse pedido para exame no Instituto Médico Legal. A Secretaria Estadual da Saúde informou que a funcionária responsável pelo procedimento foi afastada do setor de pediatria. Se o erro for comprovado, ela pode ser punida. A polícia já ouve funcionários e aguarda o resultado de laudos. O caso foi encaminhado para o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. Responsabilidade, isso é o cúmulo, gente, é o cúmulo. Como uma pessoa tira um COREN para fazer uma coisa dessa? Olha, dói ver uma imagem de uma criança assim. Claro que a investigação continua para apontar se foi realmente algum erro médico e se comprovado aí se isso realmente aconteceu, o responsável precisa pagar. A criança corre um risco grave aí. A gente torce para ela melhorar. E agora eu vou até o interior de São Paulo conversar com o Thiago Valentim, porque por lá
a polícia procura os suspeitos de matar um casal na cidade de Morro Agudo. Quem conta tudo isso ao vivo agora, para nós é ele. Tiago, um bom dia para você. Bom dia para você também, Algarte. Uma boa sexta-feira a todos que acompanham o Alerta Brasil. Olha, esse caso chocou a cidade de Morro Agudo. Inclusive, a polícia faz buscas aqui na região para tentar encontrar os dois suspeitos que aparecem nas imagens nesta moto no momento em que eles passam e fazem aí pelo menos 15 disparos contra esse casal que está dentro do carro. Até agora, ninguém foi encontrado, mas a polícia já tem pistas dos suspeitos. Esse homem que estava dirigindo, Algarte, já tinha diversas passagens pela polícia por diversos crimes. Inclusive, existe também a hipótese que ele tenha se envolvido em um homicídio na cidade meses antes. Por isso, a polícia trabalha também com a suspeita de uma retaliação, de uma execução, claro, porque nada foi levado durante este crime. Nas câmeras de segurança, as imagens já estão com a polícia, dá para perceber que o pessoal passa, esses dois criminosos, eles passam, as duas pessoas passam de moto e aí eles fazem pelo menos 15 disparos e atingem o motorista, mas também a mulher dele que está no banco de passageiros. As pessoas que estavam na rua saíram assustadas, tentaram ainda ajudar o casal, os dois infelizmente morreram ainda no local. A polícia agora acompanha esse caso e claro que qualquer novidade nós atualizamos sempre aqui também na Record News. Voltamos com você, Algarte. Tiago, só comentar um pouquinho essa imagem, porque ela é forte, chama atenção. Claro que a investigação continua, nada pode ser afirmado até esse momento, mas parece um sinal claro ali de execução, né? Pelo que você disse, são quase 15 disparos. Olha, execução, essa é a principal hipótese, a polícia trabalha com isso, até porque nada foi levado aí das vítimas, né, para se falar em um latrocínio, mas a gente percebe, Algarte, que os bandidos, eles já passam ali determinados a tirar a vida desse homem, por isso a polícia trabalha com essa principal linha de investigação. Um outro detalhe também que chama atenção é que os bandidos não se preocupam com o movimento que está na rua. Nós percebemos nas câmeras de segurança que no lado de cima da calçada passam 3 pessoas por ali, são 2 mulheres e um homem que ficam assustados aí com os barulhos dos disparos. Afinal, são 15 tiros. E aí todo mundo fica assustado, pessoas que estavam nas casas também poderiam ter sido atingidas. E o detalhe que chama atenção é que a mulher que está no banco de passageiro não seria o alvo, mas infelizmente o policial conversando com a nossa equipe, Algarte, disse que ela estaria no lugar errado e na hora errada, por isso também acabou atingida pelos tiros e perdeu a vida. Por isso que agora a polícia trabalha tentando encontrar esses 2 homens que aparecem na moto e que passaram para fazer essa execução em Morro Agudo, viu, Algarte? Caramba, Tiago, valeu, obrigado pelas informações e um ótimo final de semana para a turma aí. Até mais. E olha só, novas imagens mostram parte da ação dos criminosos no assalto que terminou com a morte de uma idosa no Rio de Janeiro. A polícia agora analisa esse material. É possível ver aí o homem armado atirando no meio da rua. Ele trocou tiros com seguranças de uma papelaria. Na parte de dentro, pessoas tentam ali se proteger. Uma senhora de 60 anos acabou sendo baleada. Não resistiu e morreu dentro do comércio. A senhora tinha saído aí do supermercado onde trabalhava e tinha ido ao banco retirar dinheiro para comprar artigos de escritório nesse estabelecimento. Um funcionário também foi baleado e encaminhado ao hospital, onde foi operado e se recupera. E jogador que foi denunciado aí jogador que denunciou por assédio o coordenador das categorias de base do Santos diz que se sente aliviado por ter tornado o caso público. O assédio teria ocorrido em 2010. O pai saiu de Marabá, no Pará, para acompanhar a investigação. Pela segunda vez essa semana, foi até a Vila Belmiro com o filho. Ele só soube da denúncia há poucos dias. Eu embarquei ele no aeroporto, para ele vir ser reavaliado no Santos. Mas quando ele chegou aqui, segundo ele mesmo, ele se deparou com o Lica. Aí ele disse, eu não vou mais, eu não quero mais. O abuso teria acontecido em 2010, quando o garoto tinha 11 anos de idade e tentava ser jogador profissional. O suspeito, Ricardo Crivelli, conhecido como Lica, coordenador de base do Santos, teria cometido o crime em um alojamento, onde o Juan Patrick estava hospedado em São Paulo. O advogado do atleta acusa a diretoria do Santos de defender Lica e suspeita que Juan foi dispensado do clube porque teria negado novas investidas do coordenador. As circunstâncias da saída do Santos, eles são nebulosas. O pai não sabe explicar, o empresário não sabe explicar, simplesmente tiraram o menino da base.
Por quê? Porque ele se recusou a continuar com alguma coisa, eu não sei, isso vai ser investigado. O Santos afastou Ricardo Crivelli quase uma semana após receber a denúncia. Hoje, o presidente do clube negou que esteja protegendo o dirigente. Afirmou que, caso fique comprovado o abuso, ele será demitido por justa causa. Chamei ele na sala, conversei duro com ele. Ele disse que é inocente. Falei, então prova a tua inocência na justiça. Acabou. Foi curto e grosso. Eu não defendi o Lick em momento nenhum. A diretoria do clube considera que a acusação tem motivação política. O advogado de Crivelli nega as acusações. Diz que o cliente está à disposição da justiça para prestar esclarecimento. Ele é uma pessoa que trabalha no futebol há mais de 25 anos, trabalhou com centenas e milhares de jovens, nunca teve uma mácula na vida dele. Juan não quis dar entrevista, mas numa gravação fala do alívio de ter tido coragem para fazer a denúncia. Estou me sentindo aliviada por ter tomado essa decisão, sem o peso na consciência, tranquilo, renovada, para continuar seguindo a minha carreira bem focada. Vamos lembrar uma coisa, a investigação ainda está acontecendo, não é possível ficar apontando os dedos para falar aconteceu, então não deixou de acontecer. A polícia agora realmente quer saber o que aconteceu em detalhes com esse menino que jogava na categoria de base aí do Santos e agora acusa uma pessoa lá de dentro aí do clube de assédio sexual. O rapaz não quis dar entrevista, como você viu durante a reportagem, mas falou que realmente aconteceu. Ele foi assediado. Nós mostramos sempre casos aqui onde mulheres estão nesse papel, onde são vítimas dos assediadores. O que a gente está vendo agora é um rapaz aí que alega ter sido vítima de um abuso, de um assédio, mas a investigação tem que continuar para comprovar se isso realmente aconteceu ou não. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí que tem muito mais. Já estou de volta com o Alerta Brasil, não menti para você, falei que era rápido. Vamos acertar o relógio aí? 9 horas e 46 minutos. Você acompanha agora comigo que no Pará, pacientes com fibrose cística enfrentam a falta de remédio na rede pública de saúde. Um problema que já dura 6 meses. Carlos Eduardo foi diagnosticado aos 2 anos com fibrose cística. Hoje, aos 11, ele ainda sofre com os sintomas. Muita falta de ar, cansaço, Falta de apetite, dores abdominais. A fibrose cística é uma doença genética grave e rara. Atinge cerca de 5.000 pessoas em todo o país. O pulmão ele vai tendo uma secreção muito grossa, no pulmão não consegue eliminar. E isso faz com que as bactérias se infestem. Faz uma pneumonia, 2, 3, várias pneumonias ao longo do ano e o pulmão vai se estragando. Todos os dias, Carlos precisa tomar mais de 10 remédios. Mais há 6 meses, medicamentos essenciais para o tratamento, que podem chegar a R$15.000 por mês, estão em falta no sistema público, o que afetaria outras 200 pessoas no Pará. A Associação Nacional diz que o problema se repete em outros 12 estados. A Secretaria de Saúde informou que os medicamentos foram comprados, mas o fornecedor não teria feito a entrega. O Ministério Público Federal vai pedir à Justiça que cobre da União e do Estado o retorno emergencial da distribuição dos remédios, sob pena de pagamento de multa e bloqueio de bens dos responsáveis. Apesar da rotina difícil, Carlos não deixa de fazer planos. Eu tenho o sonho de ser curado e ser um jogador de futebol. Parte o coração ver isso, né? Bom, nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde, que ainda não respondeu. No Ceará, faltam leitos para recém-nascidos. Em Florianópolis, a carência é de profissionais, médicos e enfermeiros. Em todo o país, famílias sofrem com a falta de vagas nos hospitais. Em Campo Grande, improvisam até a comida do paciente. Dá só uma olhada nisso aqui. O vídeo mostra Eliane alimentando o irmão internado com a ajuda de uma seringa. A comida foi preparada pela própria irmã. É uma comida especial, tem que ser batida, peneirada, então tem de casa, nos postos de saúde não tem. Não tinha um liquidificador para bater a comida? Não, não tem nem para acompanhante, nem a comida normal, nem se fosse um arroz, um feijão, não tinha lá para dar paciente nenhum. José Roberto ficou 6 dias internado numa unidade básica de saúde. Só ontem a família conseguiu a transferência dele para o hospital universitário. O paciente está na UTI com estágio avançado de pneumonia. Hoje, só aqui em Campo Grande, cerca de 160 pacientes estão numa lista de espera, aguardando por um leito de hospital. Todos os pedidos são regulados por esta sala de monitoramento da Secretaria
Secretaria Municipal. Campo Grande tem mais de 1.200 leitos em hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde. A maior parte fica na Santa Casa, que está superlotada. A cidade deveria ter quase o dobro, 2.270 leitos. A Organização Mundial de Saúde estabelece uma faixa de 3 a 5 leitos por 1.000 habitantes. Em todo o país é a mesma situação. O ideal seriam 525 mil leitos, mas o Brasil tem pouco mais de 302 mil. A Prefeitura de Campo Grande pediu ao Ministério da Saúde mais verbas para melhorar o atendimento de média e alta complexidade. As coisas vão acontecer. O prazo que é complicado de você estabelecer, porque na administração pública, uma coisa que talvez seja rápida para nós, para vocês seja bem demorando, mas nós estamos lutando para acontecer isso no menor prazo possível. No Hospital Universitário em Florianópolis, faltam profissionais de saúde. Por causa disso, apenas 109 leitos são usados, embora a capacidade seja de 300 vagas. No Ceará, é a falta de UTI neonatal que preocupa. Hoje, o estado tem 143 leitos. Segundo o Ministério Público, faltam 50 novas vagas. Eliana só espera que o irmão não repita a história do pai deles. Seu José morreu no mês passado, numa unidade básica de saúde, enquanto esperava por uma vaga. Até quando vai acontecer isso? Quantos vai precisar morrer? Quantos vai precisar ficar nessa situação? Você viu a entrevista aí? O que às vezes pra gente pode parecer uma demora, aí pro governo, enfim, parece que é rápido. Mas quem acha que tá demorando é quem realmente está numa fila de hospital, precisando de uma maca, lutando ali para sobreviver. Não tem comida em alguns hospitais aí, como você viu. Tudo é improvisado. Tá demorando sim. Para quem tá tentando se curar de uma doença, de algo que for mais grave, tem pressa. Não dá para esperar a coisa se resolver, alguém, uma fada madrinha aparecer lá e tentar resolver isso. Não dá. Os governantes precisam tomar uma ação urgente. Essa história de saúde pública ruim é tão antiga que é isso que a gente vê. Pessoas morrendo na fila, sem nenhuma ajuda, sem manutenção dentro dos hospitais, esperando ali no corredor uma vaga. A gente já mostrou aqui fila em UTI, maternidade que não tinha nada. E a gente vai mostrando isso aí para você e tem que ouvir uma resposta dessa, hein? Bom, o Ministério da Saúde afirma que a responsabilidade da falta de leito do país não é exclusiva da União e que o gestor de cada município pode abrir vagas com recursos próprios. Mas será que tem recurso para isso? Não dá, gente, não dá. Eu vou fazer um rápido intervalo para baixar o ânimo e daqui a pouco eu estou de volta para falar de uma bebê apressada que nasceu dentro de uma viatura. Não sai daí que eu já volto. Estou de volta para falar de política. A pedido da Polícia Federal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 60 dias as investigações que envolvem o senador tucano Aécio Neves. O inquérito apura maquiagem de informações prestadas pelo Banco Rural à CPI dos Correios. O caso foi aberto depois da delação premiada do ex-senador do PT, Delcídio do Amaral, em março de 2016. E uma equipe da Polícia Militar de Belo Horizonte começou o dia com um chamado urgente e bem fora da rotina. É que a Eloá decidiu nascer antes dos 9 meses e não quis nem esperar chegar na maternidade. Olha só. O vídeo mostra os policiais que dão socorro à mãe em trabalho de parto. Moça, tudo bem? Meus parabéns, tá? Tem mais alguma coisa pra cobrir a criança? A PM acaricia o rostinho da criança, que chora. Tem a minha lá em cima, mas... A Ellen começou a sentir contrações em casa e chamou o pai para levá-la até o hospital. Mas Eloá não esperou e nasceu no meio do caminho, neste posto da Polícia Militar Rodoviária, onde a família parou para pedir socorro. Eu acho que a bolsa já tinha estourado já e aquele pessoal tudo apavorado. Aí eu já coloquei uma coberta nela e peguei ela no colo. Foi fundamental a atitude dele, inclusive porque ele estava conduzindo o veículo, poderia ter ficado nervoso nessa situação, né? O soldado Victor, que também é socorrista da Cruz Vermelha, ajudou no parto. Um trabalho de parto mais um pouco avançado, a gente
acabou de auxiliar no parto, né, e fazer o isolamento do cordão umbilical e o corte. 7 horas depois, os militares foram até a maternidade saber como estavam mãe e filha. Foi a hora de agradecer. Dá pra gente descrever que sentimento é esse? Ai, não. É um sentimento muito bom. Que bonitinha e apressada essa Eloá, viu? Agora eu quero te mostrar um exemplo positivo que vem de uma escola pública de Goiás. Para se comunicar com uma aluna que não ouve, estudantes aprenderam a linguagem dos sinais. Agora a menina de 9 anos se sente mais segura e fez até novos amigos. Dá uma olhada no que a turma aprontou por lá. Débora ficou surda depois de uma meningite quando tinha pouco mais de 1 ano de idade. Hoje, com 9, já passou por várias escolas, mas esta é a primeira vez que gosta de ir para a aula. Porque ela gosta de todos os amigos e acha eles bonitos. Ela é amada, ela é acolhida, ela tem muitos amigos, todos os amigos dela são amorosos com ela. Ela é uma pessoa gentil. As escolas municipais de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, têm 8 professores que ensinam Libras, a língua de sinais. A cidade tem 25 alunos surdos mudos. Quando eu cheguei e comentei para eles desse projeto, por incrível que pareça, eles amaram a ideia, né? Tia, a gente vai poder aprender Libras, que legal! A grande diferença dessa turma é que a escola decidiu ensinar a língua brasileira de sinais para todas as crianças da sala, e não apenas para Débora. E isso acabou sendo importante para todo mundo. Contribui para a criança surda, que é acolhida, que é bem recebida, e contribui também para as outras crianças ouvintes que vão aprender uma nova língua. Tomou uma dimensão muito grande, né? E temos visto a diferença que fez na vida das crianças. Em apenas 3 meses, todas as crianças com idade entre 8 e 9 anos aprenderam tão bem a língua de sinais que até batem papo na sala de aula. Todo dia eu copio uma matéria de Libras no meu caderno e eu fico falando lá A, B, C. Que coisa linda, nota 10 para a escola. Isso aí se chama inclusão e a ideia tem que ser copiada por outras escolas. Algo simples que faz uma diferença gigante para a vida dos alunos que têm essa dificuldade e a deficiência auditiva. Eu quero mandar um abraço para o Luiz de Americana, interior de São Paulo, que está acompanhando o Alerta Brasil e questionou a punição dada aos traficantes de animais. E também tem a Emanuela de Belo Horizonte, de Horizonte, na verdade, lá no Ceará, não é Minas não. Também mandou um alô aqui pra gente, ela que ficou revoltada com a história do bebê abandonado em uma lixeira. Um abraço para vocês e muito obrigado pela participação. Eu também quero mandar um beijão para a turma de Porto Alegre, que está sempre ligada aqui no Alerta Brasil, principalmente a Mônica Gross. Um beijo grande aí para você, Mônica. Bom, o Alerta Brasil dessa sexta-feira vai ficando por aqui. O final de semana já está batendo na porta e segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu tô de volta. Um ótimo final de semana e até breve.